Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero com alegria no coração mais uma vez poder estar compartilhando com os meus irmãos da igreja uma palavra que Deus nos tem dirigido no nosso coração. E essa palavra, ela está na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1 e no versículo de número 6 e também o versículo de número 7. A palavra diz assim: nisto exultais, quer dizer, nisto vos alegrais, que, muito embora no tempo presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, quer dizer, promova ou tenha como consequência o louvor, a glória e a honra na revelação de Jesus Cristo. O texto que nós lemos está dizendo que a fé que foi concedida aos santos, a fé que é concedida à igreja, ela tem mais valor do que o próprio ouro. Mesmo o ouro purificado, apurado através do fogo, né? Biblicamente falando, o ouro, ele é o sinônimo, né? Ele é a simbologia de riquezas, de posses, né? De prosperidade. Mas, falando sobre o valor da fé e o valor do ouro, eu gostaria de fazer uma consideração colocando um questionamento. Mas o que é valor? Né? O que realmente é valor? O valor, sem dúvida alguma, ele é algo subjetivo, é algo relativo. Subjetivo quer dizer algo pessoal, né? Ou seja, para mim, para minha pessoa, algo que vale muito não necessariamente valerá, por exemplo, para você, né? Para mim pode valer muito alguma coisa e para você não ter valor nenhum. E muito embora estejamos falando da mesma coisa, né? Do mesmo objeto, da mesma posse. E eu quero, rusticamente falando, exemplificar para que os irmãos possam entender o que eu estou falando. Por exemplo, uma geladeira antiga, irmãos. Imagina uma geladeira antiga, enferrujada, jogada no mato, abandonada. Para a maioria das pessoas, e para mim, isso nada vale. Não tem valor nenhum. Mas para alguém que busca, por exemplo, decorar a sua casa com, com móveis antigos, né? Isso vai ter muito valor, porque ele vai pegar, ele vai dar uma garibada, ele vai lixar, ele vai pintar, vai, quem sabe, trocar o motor, né? E para ele se tornará uma peça decorativa. Então, aquilo que aparentemente para mim não tem valor nenhum, para outra pessoa pode ter mais valor, né? Por isso que eu digo que valor é uma coisa subjetiva, né? Eu acho que vale, aquele outra pessoa acha que não vale. Eu não sei se os irmãos sabem, eu posso falar porque eu tenho conhecidos que trabalham, por exemplo, com um antiquário. Muitos móveis que são vendidos em antiquários luxuosos, eles são encontrados, eles são descobertos muitas vezes, irmãos, em galinheiro sujo, né, no meio do lixo, né? Ou seja, eles foram jogados por alguém que não os valorizava. Isso não presta para mais nada, isso não tem valor nenhum. Mas foram achados por alguém que os considerava uma relíquia, né? E depois de garibado e tal, essa coisa toda, passa a ser procurado por colecionadores ou, né, pessoas que queiram
que optam por um determinado tipo de decoração. Pedro, o apóstolo, ele nos diz que a fé, ela vale mais do que o ouro. Isso é uma afirmação do apóstolo. E alguém pode dizer assim, bom, mas isso é a opinião do apóstolo. Se eu entendo, se você entende que Pedro está falando inspirado por Deus, que Pedro está falando isso inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, nós poderemos afirmar com toda a certeza, que para Deus a fé, ela efetivamente tem mais valor do que as riquezas. Se não fosse assim, se não fosse esse o pensamento de Deus, ele jamais afirmaria para a pobre igreja de Esmirna que ela era rica. E jamais diria para a rica igreja de Laodiceia que ela era pobre. Que ela era pobre. Fazendo uma breve comparação entre fé e ouro, nós poderíamos dizer, por exemplo, em primeiro lugar, que a fé não pode ser comprada. Irmãos, mesmo que alguém oferecesse os 3 trilhões de dólares que os Estados Unidos estão agora investindo na sua economia, por conta dessa pandemia, não poderia comprar a fé. Não existe dinheiro no mundo inteiro que possa comprar a fé. A fé não pode ser comprada por nenhum valor, porque a fé é um dom de Deus, assim diz Efésios 2:8. E ela é concedida somente aos escolhidos, aos eleitos. Essa fé preciosa, ela é dada gratuitamente àqueles que são escolhidos por Deus, aos eleitos de Deus. Diferentemente do ouro, que pode ser comprado. E eu quero dizer para os irmãos que ele pode ser comprado até mesmo com o dinheiro de prostituição. O ouro pode ser comprado com dinheiro de tráfico. O ouro pode ser comprado com o fruto do trabalho desonesto. O ouro não escolhe pessoas, para qualquer um, diferentemente da fé, que é destinada aos eleitos. Para o ouro, basta ter um pouco de dinheiro. Em segundo lugar, a fé genuína, ela jamais pode ser roubada, jamais pode ser destruída e jamais pode ser desvalorizada. O ouro, sim. O ouro pode ser roubado, o ouro pode ser perdido, o ouro pode ser destruído e o ouro pode ser desvalorizado. Por isso mesmo Jesus falou que nós não devemos amontoar riquezas nesse mundo, porque elas podem acabar. Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Você sabe. Vamos ler o texto? É um texto que vale a pena a gente ler. Em Mateus, no capítulo de número 6, você sabe o que eu vou ler, Mas é bom a gente ler aquilo que a gente diz com base nas Sagradas Escrituras. Mateus, capítulo 6, e no versículo de número 19, o texto sagrado diz assim, Mateus 6:19. Não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam.
essas riquezas muito valorizadas pelo mundo, né, simbolizadas aqui pelo ouro, facilmente podem ser roubadas, destruídas, perdidas e desvalorizadas. Mais do que nunca, meu querido irmão e minha querida irmã, nós vemos isso acontecer. Infelizmente, nós não dizemos isso com prazer. Eu não digo isso com prazer, né? Porque muita gente que se esforçou, muita gente que trabalhou, muita gente que deu a vida, né, por conta de um objetivo, de alcançar riqueza, de alcançar o ouro, nesse momento, né, está perdendo, porque o ouro se perde, né? O ouro está sujeito às riquezas, estão sujeitas a todo tipo de circunstância. As riquezas são inseguras. Infelizmente, muitos neste mundo estão empobrecendo. E eu falo infelizmente porque muitos, inclusive, que são pessoas até que têm uma condição importante, uma posição importante na sociedade de proporcionar empregos, de gerar impostos, né? Muitos neste mundo vão empobrecer. Nações vão empobrecer. Mas, aleluia, aquele que tem fé permanecerá rico, não obstante o tempo que esta situação possa perdurar. Em terceiro lugar, a fé é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. O apóstolo Paulo, ele fala lá no versículo de número 9, nesse texto que nós lemos um pouco mais à frente, né? Obtendo o propósito, o fim da vossa fé, que seja a salvação da vossa alma. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, fé, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, salvação, né? O ouro não pode comparar a salvação, irmãos, porque também é dom de Deus, né? Não pode comparar a salvação. A Bíblia diz também em Marcos 8,37, o que dará o homem, disse Jesus, pelo resgate da sua alma, né? O que pode dar o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, não tem preço. Ninguém pode, mesmo que ajuntarmos toda a riqueza deste mundo, somarmos a fortuna de todos os poderosos e juntarmos e se oferecer como resgate pela salvação de uma alma sequer, não será possível. O preço é muito alto, né? Mas, através da fé, nós alcançamos a salvação que Deus nos concede na morte, no sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele se torna eficaz a todo aquele que manifesta a fé. E até a fé é um dom de Deus, né? Isso tudo nós podemos ver o valor muito superior da fé com relação ao ouro, com relação às riquezas. Mas eu gostaria ainda de dizer algo para, numa finalização, de falar sobre o valor prático da fé para o nosso dia a dia. O texto que nós lemos, ali no versículo 6, diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário for, que sejais contristados por várias provações. Para que essas provações? Para confirmar o valor da vossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé.
Então, em tudo que nós falamos até então, nós podemos mais ou menos avaliar, né, o valor da nossa fé, a fé que nos foi concedida. Mas, na prática, o valor da fé, dessa preciosa fé, muito mais valiosa que o ouro, né, muito embora apurado através do fogo, esta fé, nós encontramos nesta fé o seu valor justamente na sua capacidade de resistir os embates da vida. O valor da fé é demonstrado, segundo o que o Pedro está dizendo, o apóstolo Pedro, né? Ele está dizendo que é justamente no passar pela aprovação, pela tribulação, que nós constatamos o valor da fé, né, que nos foi dada. Essa capacidade de resistir, né, de vencer a tribulação, de vencer a angústia, de vencer a perseguição, de vencer o perigo, de vencer a espada, de vencer a pandemia e tantos outros males. É assim que diz a palavra de Deus em Romanos 8:35. Romanos 8:35 fala justamente sobre esses desafios com os quais nós nos deparamos. Toda sorte de perigo, toda sorte de males. Neste momento encontra-se o valor da fé que nos foi dada, né? Com a fé, irmãos, nós venceremos o mundo. É assim que diz o apóstolo João na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, no versículo 4. E o mesmo autor diz que com esta fé nós venceremos o maligno. Com esta fé nós haveremos de vencer a carne. Torno a dizer para os queridos, muitos nesse mundo que se consideram ricos, porque dão valor às riquezas, empobrecerão. Perderão riquezas nesses dias. Mas aqueles que têm fé, ou aquele que tem fé, esse permanecerá rico. Porque a sua fé não há de se perder. A sua fé não vai ser destruída. Ao contrário, a fé genuína nos dada por Deus, essa permanece e mais é aperfeiçoada. Então, se aquele que se acha rico nesse tempo vai empobrecer, nós, por outro lado, nós que temos a fé, se somos ricos, nos tornaremos mais ricos, porque essa fé há de ser aperfeiçoada, há de ser purificada. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, diz o seguinte: eu combati o bom combate. Eu percorri todo o caminho que Deus tinha preparado para mim, que ele chama de completar a carreira. E o que aconteceu depois, apóstolo? Você perdeu a fé, você ficou incrédulo por tudo aquilo que você sofreu? Não, eu guardei a fé. E eu diria ousadamente que Deus guardou no coração do apóstolo a sua fé, porque a fé foi dada por Deus a ele e foi guardada por Deus. Depois que ele sofreu tudo isso, ele não perdeu a sua fé. A sua riqueza, ela não se perdeu. Essa é uma boa palavra para nós refletirmos sobre o real valor deste dom que o Senhor nos deu. Talvez, muito provavelmente, nós não sejamos a milésima parte, economicamente falando, do que os poderosos, de que grande parte de pessoas, né, ou de uma boa parte das pessoas nesse mundo. Né? Somos pequeninos, né, porque não temos muito, materialmente falando.
Mas, na perspectiva bíblica, nós temos muito mais do que o mundo. O mundo despreza a fé. O mundo não valoriza a fé. Mas Deus, Ele que é o Todo-Poderoso, fonte de toda a sabedoria, que sabe de todas as coisas e que é a verdade, Ele mesmo é a verdade. Ele diz, inspirando o seu servo, o nosso irmão apóstolo Pedro, que a nossa fé, que nos é dada gratuitamente, que não pode ser comprada por valor nenhum, ela é muito mais valiosa do que o ouro perecível. Que Deus abençoe, irmão e irmã, em nome de Jesus, o seu coração, que Deus lhe acrescente fé, que Deus lhe enriqueça, que você cresça, que a sua fé seja aperfeiçoada. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe em nome do Senhor.